Vamos lá. Senhoras e senhores, em todo o Brasil, presta atenção nessa notícia bombástica, já está na tela e a gente vai com tudo. Ele, que parecia estar um pouco meio sumido, né? Pelo menos aqui nas questões Brasil, apareceu novamente. Elon Musk oferece equipe de advogados para a brasileira alva de Alexandre de Moraes. Alvo, perdão, não existe alva, né? Me desculpe. Para a brasileira que se tornou alvo de Alexandre de Moraes. Flávia Magalhães recebeu o apoio jurídico depois do mandado de prisão expedido pelo ministro do STF. Advogados pagos pelo empresário se reuniram com a cidadã brasileira naturalizada norte-americana Flávia Magalhães para ajudá-la em sua defesa jurídica nos Estados Unidos. Ela revelou a informação em 19 de setembro em entrevista ao Jornal da Oeste. A equipe de Elon Musk entrou em contato comigo, pediu que eu fosse a Washington e colocou uma bancada de advogados à minha disposição. Não vou pagar nada. Eles estão me defendendo. Residente na Flórida há 23 anos, Flávia Magalhães é cidadã norte-americana desde 2012 e disse estar impedida de entrar no Brasil desde 2024. Nem seu advogado, Paulo Faria, teve acesso ao número do processo no STF até hoje. Meu advogado não sabe que estou sendo, ou do que estou sendo acusada. Olha isso, hein? O caso ganhou proporções internacionais em junho de 2023, quando sua conta no X foram bloqueadas no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávia Magalhães só soube da decisão depois de receber mensagens de seguidores informando que seu perfil estava indisponível no território brasileiro por determinação judicial. Em dezembro do mesmo ano, Flávia Magalhães viajou ao Recife para tratar de um procedimento dentário e diz ter sido surpreendida pela Polícia Federal no desembarque. Na ocasião, agentes a informaram que havia uma ordem para reter o seu passaporte brasileiro, sobre a acusação de falsificação. Segundo ela nunca falsificou. Sou cidadã norte-americana, tenho toda a documentação legal. Aquilo era perseguição política. Ela voltou aos Estados Unidos alguns dias depois e afirmou que, ao realizar uma consulta pública em um banco de mandados, descobriu que Alexandre de Moraes havia decretado sua prisão em 8 de fevereiro de 24. Se tivesse voltado ao Brasil naquele mês, teria sido presa no aeroporto, foi o que disse a advogada. Flávia Magalhães disse que nunca foi oficialmente notificada sobre as acusações. Ao ser interpelada se existe denúncia formal do Ministério Público Federal, respondeu: meu advogado não tem acesso aos autos, não sabe o que há no processo, nem qual é a acusação concreta. A gente já havia antecipado isso daqui para vocês na nossa live de domingo à noite, até com um pouco de antecedência. Por isso que eu gosto, de fazer os programas aí às 23 horas, e geralmente eu gravo, o programa e coloco, entra no ar aí às 7 da manhã, e tudo que eu trago, durante a noite e no comecinho do dia é o que os principais jornais, os principais debates aí da política brasileira estarão abordando. Por isso que você é muito bem informado aqui, e eu peço para você, faça prova disso. Assista esse programa todo e compare com o que o que vai ser notícia durante o dia, para você ver se aqui você não ouve e vê primeiro, beleza? Então no domingo eu antecipei isso daqui com o comentário lá do corte, do programa 4x4. Aí está o Lacombe,
jornalista também Rodrigo Constantino, a jornalista Ana Paula Henkel e também a juíza, né, Ludmila Lins Grilo. Eles comentando exatamente sobre essa ajuda em primeira mão que os advogados de Elon Musk estão fornecendo no caso da brasileira Flávia Magalhães, que é uma cidadã americana que Alexandre de Moraes mandou prender, né? Expediu aí um mandado de prisão contra ela. Tá na tela. Não, eu posso fazer só um comentário, Lud, sobre o Dr. Paulo. Aí eu passo para você, o Dr. Paulo, que é o advogado da Flávia Magalhães. Eu conversei com o Dr. Paulo hoje, e o Dr. Paulo está a caminho de Washington, exatamente para tratar desse caso da Flávia, e ele tem uma série de reuniões essa semana em Washington. A primeira delas é na ADF, pode até colocar aí, Franco, é nessa associação, Alliance Defending Freedom. Ele vai mostrar o caso da Flávia nessa instituição. Ele também vai na OEA, em outro setor, não o setor lá aquele woke, né, do Vaca. Do Pedro Vaca. Ele vai falar sobre os presos do 8 de janeiro também lá na OEA, mas na ADF ele vai falar especialmente sobre o caso da Flávia. Alguns congressistas já estão interessados em conversar com ele, e vejam vocês, ele também, isso tudo, pessoal, confirmei com o Dr. Paulo, e ele disse que eu poderia falar aqui com vocês, divulgar. E nessa semana ele também vai até o escritório dos advogados que atendem o Elon Musk, porque eles estão interessados neste caso da Flávia aqui nos Estados Unidos. Ou seja, apertem os cintos. Ai, meus queridos, tá vendo aí, né? A gente já reagiu a esse vídeo, né? Aqui no nosso canal, e a gente vai dando sequência, né? No nosso programa, para você ligado aqui comigo e acompanhando o Abordo Notícias onde você estiver, beleza? 11-952753898 para você dar uma moral, dar uma força aqui ao nosso programa. Então o Elon Musk está de volta, né? Está de volta aqui na situação aí contra o ministro Alexandre de Moraes. É tiro, porrada e bomba, meus amores. É tiro, é porrada, é bomba. Moraes tentou sequestrar a Flávia. André Marcília comentou sobre isso, e eu quero destacar para você que acompanha aqui o canal Abordo Notícias, tá bem? Vou trazer aqui o comentário do Dr. André, que é muito importante para você que está acompanhando a gente onde você estiver. Bom, não sei se vocês vão se lembrar da Flávia Magalhães. A Flávia Magalhães é uma pessoa que mora nos Estados Unidos, que está lá, e que o Moraes tentou fazer com que ela fosse presa, com que ela voltasse ao Brasil, tentou alcançar por meio de decisões judiciais a ela, e foi uma das razões pelas quais os Estados Unidos disseram: Moraes, você não tem direito de interferir aqui nas pessoas que moram no país, nas pessoas que são cidadãos norte-americanos, fique na sua. E agora há a notícia de que o Moraes teria tentado prender a brasileira nos Estados Unidos. Quer dizer, aí passa dos limites até que a gente sequer cogitou que o Moraes teria. Essa informação que está circulando na imprensa, o advogado dela, o Dr. Paulo Faria, também mencionou, a própria Flávia Magalhães tem dito que isso ocorreu. Eu vou explicar para vocês essa história direitinho. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Já peço que você se inscreva aqui no canal, venha fazer parte da nossa comunidade e deixe o seu comentário. Eu sempre leio os comentários, leio todos eles, e depois fecha o chat, clica no joinha, e assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você. E se é para você, ele acaba entendendo que é para mais gente e distribui mais o nosso conteúdo. Olha, a pedido de Moraes, essa é a questão, a Polícia Federal teria acionado um oficial em Miami para tentar prender a brasileira
que, enfim, que é uma americana. Né? Então ela diz, né, eu vou até ler aqui a matéria do portal do Cláudio Dantas, e diz o seguinte: segundo Flávia, havia outras pessoas participando do monitoramento, ela estava sendo monitorada, e que por sorte ficou na companhia de outro manifestante o tempo todo dentro da barraca. Então houve uma investigação contra ela lá, né, e que foi aberta de ofício pelo ministro Moraes, sem qualquer consulta prévia ao Ministério Público, como sempre. E então, depois de tentar bloquear ou buscar bloquear suas redes, né, houve também essa tentativa, né, incrível tentativa de fazer com que ela fosse presa em território norte-americano. Eu vou até dizer aqui, ó, durante uma manifestação em 25 de fevereiro, ela conta que chegou ao local e uma das organizadoras avisou da presença da Polícia Federal, recomendando que ela não fizesse discursos naquele dia e permanecesse na barraca d'água. Ela me mostrou, diz ela, a pessoa, não lembro da cara, mas estava de marrom, ele ficava rondando a barraca. Né? Então, assim, quer dizer, ou seja, segundo a Flávia Magalhães, segundo o seu advogado, segundo a imprensa que tem noticiado o fato, o que parece é que o Moraes, não apenas contente, veja onde nós estamos, não apenas contente em buscar atingir as pessoas que moram fora do país com as suas decisões, não apenas contente em ignorar as leis dos outros países, como os Estados Unidos, com as suas decisões, não apenas contente em tentar bloquear as redes dessas pessoas fora do país, violando as legislações norte-americanas. Não apenas contente com isso, ele ainda tenta não apenas extraditar as pessoas, agora ele está querendo prender as pessoas fora do país. Então, manda monitorar e prender, segundo essas pessoas, em território estrangeiro. Quer dizer, o Moraes virou a polícia do mundo, é o juiz do universo, né? Não é mais apenas um comandante do Brasil, não é mais apenas alguém que manda no país, é alguém que quer mandar no mundo e depois não sabe por que está sendo sancionado e depois diz que está defendendo a democracia. Como é que eu posso acreditar que uma pessoa que está monitorando alguém fora do país, manda a Polícia Federal tentar prender os outros em território estrangeiro, está defendendo a nossa democracia? Meus caros, o Moraes não está defendendo a nossa democracia e está atingindo a democracia dos outros. Pô, será que é difícil entender como é que tem gente que ainda defende o Moraes? Como é que é possível ter gente, como aconteceu aí no show da Alcione, que vai lá e dedica o show pro Moraes? Vocês viram isso? E gente gritando sem anistia, sem anistia. Como é que essas pessoas não têm vergonha na cara? É o fim do mundo. Ou a gente realmente refaz o Brasil, ou a gente devolve para os índios. Porque eu realmente, olha, impressionante. Não tenho nem o que dizer. Não tenho o que dizer. Muito bem, esse é o Dr. André Marcília, para você ligado aqui comigo, curtindo o Abordo Notícias. Tá gostando do programa de hoje? Tem um likezinho aí especial para você dar pro gordinho, então aperta bem gostosinho aí, beleza? Aperta bem gostosinho aí, meus amores. Mandar um abraço todo especial pro Vanderlei. Não é, Vanderlei? Um beijão pra você. Sei que você gosta desse canal. Tá bem, Vanderlei? Um ótimo abraço pra você aí. Que Deus abençoe aí a sua vida, beleza? Então, meus queridos, presta atenção no próximo assunto que eu vou colocar aqui pra você. Tá bem? A própria Flávia falando a respeito desse assunto. A própria Flávia Magalhães falando, contando essa história aqui no nosso programa. Beleza? Vou trazer para você que está no Abordo Notícias. Presta atenção. Vamos ouvi-la. Olha, Pitoli e Didi, eu acho que... são anjos, sabe? É a espiritualidade do meu lado, porque estava parado. Esse processo é sob sigilo. A gente não tinha acesso. Agora a gente sabe por que não tinha acesso, né? Não tinha acesso a nada. E de repente aparece, Doutor Paulo aparece com essa bomba quinta-feira, sabe? E hoje tá tendo a reunião lá em Washington DC, com o Haddad, com não sei quem, com essa cúpula de bandidos, né? Lá em Washington DC. E o Marco Rubio já está sabendo disso tudo. Pitoli, esse documento tá assinado pelo Alexandre de Moraes, pelo Gonê. Tá assinado pelo Gonê. Tá assinado por vários delegados. Que é isso, Pitoli?
Você autorizar um bandido desse fazer um sequestro de uma pessoa fora do país. Uma pessoa que não faz mal a ninguém. Porque eu falei o que ele não queria que ninguém soubesse. Que ele foi visitar uma cola feia. Porque ele quer esconder isso da população. Porque esses generais de melancias não falam, não usam de hombridade para falar isso. Precisou me botar como boi de piranha para falar isso. Porque essa gente de Brasília, porque os generais falaram que todo mundo de Brasília sabe disso. Porque essa gente não fala. Como é que eles se calam? Se o Alexandre de Moraes foi falar com o dentro da cadeia, não é o Marcola que é o bandido, não é ele. Flávia, e em nenhum momento... Esses senadores, esses deputados têm medo dele. É ele que é o bandido. Coitado do Marcola. Flávia... O Marcola recebe a ordem do Alexandre de Moraes. Em nenhum momento você foi contestada com relação a isso? Nunca fui contestada. Por causa desse post. Esse post tá lá no meu Twitter. No dia 15/6/2023. Eu nunca paguei e não vou apagar. Eu não inventei isso. Foram 3 generais melancias que me falaram isso. Flavinha, Uma mesa aqui em Fort Lauderdale. Flavinha, eu achei que essa sua postagem que ensejou toda essa problemática em cima de você era alguma coisa com relação às urnas. Mas você está dizendo que não... Eu também achei, porque eu não tinha acesso aos autos, eu não sabia de nada. Porque eu tô no Twitter Files. Eu apareço com a foto Brasil was stolen. Então, eu achei que fosse por causa das urnas, né? Porque eu falei muito. Eu falei o que estava acontecendo antes das eleições. Eu denunciei, eu botei minha carona no Twitter para denunciar o que estava acontecendo das eleições. Não foi durante as eleições, foi antes das eleições. Eu achava que foi por causa das eleições, mas tá lá no processo. Eu vi. É esse o Twitter. É esse. Essa perseguição toda, essa movimentação toda do Estado, dinheiro público sendo jogado no lixo para sequestrar uma cidadã americana no solo americano por causa de uma postagem fake. Isso nunca é fake. Ele sabe que não é fake. Tanto que ele tá me perseguindo. Ele sabe que eu não tô mentindo. Ele sabe que eu não tô mentindo. Flavinha. Uau, meus queridos. Ih, rapaz. Essa é a Flávia Magalhães, meus queridos. Ela fez uma publicação e culminou num pedido de prisão. O detalhe, ela é uma cidadã americana. O detalhe é que ela fez a publicação de dentro dos Estados Unidos. O detalhe é que ela está debaixo da Constituição americana. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Presta atenção. Dr. André Marcília. Absurda e inconstitucional, diz jurista, sobre proposta da PGR de mudar regras de impeachment. André Marcília afirma que a iniciativa viola a separação dos poderes e retira do Senado uma prerrogativa garantida pela Constituição. Gente, o nosso Brasil não tá para brinquedo, não. Tá? Presta atenção aqui, ó. O advogado e professor de Direito Constitucional André Marcília classificou como absurda e inconstitucional a pretensão da Procuradoria-Geral da República de assumir a competência exclusiva para propor impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, a iniciativa viola a separação dos poderes e usurpa as atribuições do Senado Federal. Em análise publicada nesta segunda-feira, dia 13, Marcília afirmou que o impeachment do ministro é competência do Senado
artigo 52 da Constituição. Segundo ele, retirar essa atribuição do Legislativo significa usurpar sua prerrogativa e também violar a separação dos poderes. Você não tá entendendo errado, não. Tá bem? Não. Você sabe o que o Paulo Gonet quer? Ele quer o seguinte: tirar do Senado Federal os poderes para iniciar um processo de impeachment contra o ministro da Suprema Corte. O Paulo Gonet quer que um pedido de impeachment só seria iniciado com a denúncia do Ministério Público. Olha isso. Tem muito senador que tá merecendo esse tapa na cara também, viu? Tem muito senador vagabundo que agora senta no tomate para largar a mão de ser idiota. Para tá aí só compondo, só estando por 8 anos, até que não consiga ganhar uma eleição ou uma reeleição. É um tapa na cara bem dado de vocês. Vai lá! Reconduz agora o Paulo Gonet pro PGR. Vai lá! Aceita qualquer um para vaga de ministro da Suprema Corte. Porque agora tem aí a vaga do Luiz Roberto Barroso para ser preenchida. Parece que a Carmen Lúcia vai antecipar a sua aposentadoria. E aí vocês, senadores da bunda mole, vocês façam o seguinte: o PGR, que o Lula indicou para ser reconduzido, vai passar por sabatina no Senado, vocês aceitem ele. Vocês não olhem para Lula e falem, esse cara aqui não. Vocês vão lá e votem a maioria. Por que não votem por unanimidade? É um prato cheio na mão de vocês. Votem por unanimidade. É o cara que está querendo tirar da mão de vocês. Olha só. Não, o ministro cometeu um crime. Então, quem vai denunciar é o Procurador-Geral da República. É não. Pior que é, meus queridos. Então, esses senadores aí, faça isso, meus lindos. Façam isso, meus amores. Reconduzam o Paulo Gonet. E outra, se o Dilma falar que é o Pacheco, aceite. Se o Dilma falar que é o próprio PGR, porque também não está descartada essa possibilidade, aceite. Se o Dilma dizer que é o Jorge Messias, aceite também. Vai lá, baixa a cabeça pro Lula. Não são 41 que não queriam que querem o impeachment de Alexandre de Moraes? De 81, 41 é a maioria, seus bunda mole. Aceitem o Paulo Gonet de novo, por mais 2 anos. Aceitem o Pacheco, se for o indicado de Lula. O Messias também. E se o Lula indicar o Paulo Gonet e, de repente, o Messias para PGR, aceitem também. Tá tudo bem com você? Tudo em paz? Por aqui também tá tudo bem, né? Então, parabéns ao doutor André Marcília, né? Olha aí, absurda e inconstitucional. É, meus queridos. Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Tem o Pix aqui para você dar uma força pra gente. Qualquer valor que você mandar aí, você vai abençoar o meu canal. Tá bem? Esse é o momento que nós estamos precisando da sua colaboração. Ninguém ainda ajudou, tá bem? Se possível for, faça isso. Nós precisamos da sua ajuda. Beleza? Presta atenção no próximo assunto. Ó. O Dino definiu datas para o julgamento de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, faz parte do chamado Núcleo 2. Deixa eu ver se já tem a data. Tá aqui. Nos dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro. Dino atendeu
Um pedido feito pelo relator Alexandre de Moraes. Engraçado, né? Para o Bolsonaro foi rápido, né? Vocês perceberam? Nós estamos em outubro, novembro, dezembro ainda. Olha que eu estou muito afim de ver esse julgamento, hein? Vocês... Aí, Fábio, nós não queremos esse julgamento. Claro que não. Mas a gente não pode impedir. Eu tô doidinho para ver o Dr. Jeffrey cara a cara com Alexandre de Moraes. Será que o Alexandre de Moraes vai caçar a palavra do Jeffrey Chiquini mais uma vez? Vai interromper Jeffrey Chiquini mais uma vez? Para você que está chegando agora no nosso canal, seja bem-vindo. Não se esqueça do like maravilhoso, deixa um comentário também. Isso ajuda no engajamento. 11 95275 3898. Esse aqui, ó. Pix do Gordinho para você ajudar. Para você abençoar o canal. 11 95275 3898. Ajuda, por favor. Esse é o Jeffrey Chiquini falando a respeito do jornalista Guilherme Amado. Jornalista não, né? Militante de direita, de esquerda. Vamos ouvi-lo. Tá na tela. Já que esse Guilherme Amado, ele insiste em pronunciar o nome do Felipe Martins, eu vou escancarar ele agora a todo o Brasil. Eu vou dar um fato agora com exclusividade de quem é esse canalha que foi um dos responsáveis pela prisão injusta de Felipe Martins. Todos sabem que ele utilizou o token do jornal Metrópolis para fazer uma matéria falsa que deu causa à prisão de Felipe Martins. Mas não para por aí. Olhem só o que o Brasil vai saber agora. No mesmo ano que esse indivíduo fez isso, a ONG que ele é diretor recebeu 400 mil reais da USAID. Exatamente isso. Agora, será que ele fez essa matéria a pedido da USAID? A pedido do próprio Metrópolis? Fato é que você será processado. Não tenha dúvida que você será processado e todos que o auxiliaram, seja essa ONG, seja o Metrópolis, seja quem for, serão processados também. A conta vai chegar para você, cidadão. Brasil, vejam isso. Esse indivíduo é diretor de uma ONG que recebeu 400 mil reais da USAID em 2023, nas proximidades da data que esse canalha divulgou uma matéria falsa utilizada para prender injustamente Felipe Martins, tá bom? Agora o Brasil sabe quem é você, cidadão, e o Brasil ainda vai comemorar algemas no seu pulso. Pode ter certeza. Ixi! Ei, Jeffrey Chiquini botou pra quebrar, hein? Eu já ouvi o Zaid. O Zaid é a primeira vez. Agora o Zaid é a primeira vez também, né? O povo não fez as pazes, né? O brasileiro não fez as pazes com a... Demorou um tempinho, né, pra Gladys me ensinar. Eu não sei se eu vou falar direito. Se eu estiver falando direito, me corrija, tá bom, Gladys? Se eu não estiver falando certo. É o USAID, não é isso? USAID. Quer falar em português? Então fala o SAID, né? Agora, o USAID, meu Deus do céu, é um embromation. É igual a Magnisk, né? Mas não se assuste não, viu, Jeffrey? A Magnisk também, a jornalista lá da Globo, né? Magnisk Sky, né? Magnisk Sky, a parabólica, né? Muito bem, meus queridos, para você ligado aqui na programação, um assunto que saiu um pouco, né? Aí de foco, mas continua, tá bem? Voltando, tá? E a gente quer demonstrar aqui para você que está nos acompanhando, tá bem? É o seguinte, peraí, meus queridos, peraí. Preciso resolver uma situação aqui, tá bem? Coisa rápida, tá? Enquanto isso, vai deixando o dedo no like, vai compartilhando,
vai levando para frente todo o nosso conteúdo. Beleza? 11 95275 3898 para você abençoar o nosso programa, para você ajudar aqui o nosso canal. Deputado cobra proteção a Talhaferro. A gente está uns dias sem falar sobre o Talhaferro, mas isso daqui é muito importante, né? Eduardo Talhaferro está lá nos Estados Unidos, tá? Está na Itália e fazendo denúncias importantíssimas. O deputado cobra proteção a Talhaferro. Ex-assessor de Moraes, ele tem recebido ameaças. O nome dele é o Coronel Meira. Ele é do PL do Pernambuco e protocolou um requerimento solicitando uma série de medidas de proteção ao perito Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral. O documento foi protocolado nesta segunda-feira, dia 13. Meira apresentou o requerimento no âmbito da Subcomissão de Fiscalização e Direitos dos Presos do 8 de janeiro. A comissão é vinculada à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O parlamentar elaborou o documento com base nas denúncias feitas por Talhaferro sobre irregularidades processuais nas investigações dos atos do 8 de janeiro. E agora, né? Eu concordo com o deputado. A gente precisa, né? De uma certa forma, oferecer proteção a Eduardo Talhaferro. Olha só. Moraes rejeita pedido de Bolsonaro para revogar a prisão domiciliar. Alexandre de Moraes alega risco de fuga e é necessária para evitar a fuga, como a de outros réus do 8 de janeiro. O doutor Paulo Cunha Bueno, que é um dos advogados do Bolsonaro, ele se manifestou. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes proferiu despacho indeferindo nosso pleito de revogação das medidas cautelares imposta ao presidente Bolsonaro, nos autos da investigação instaurada para apurar a título de coação no curso do processo os movimentos políticos feitos ao governo nos Estados Unidos da América, que culminaram com sanções pessoais a autoridades brasileiras, inclusive o referido ministro e o procurador-geral da República. Foram denunciados nessa investigação só e somente o Eduardo Bolsonaro, deputado, e o jornalista Paulo Figueiredo, tendo o presidente Bolsonaro sido excluído dessa acusação. Para além do fato de que não consigo conceber como os dois, ora réus, poderiam exercer um ato de coação, já que não detêm poder decisório sobre a aplicação ou não das sanções vindas da Casa Branca. Temos que não haveria como, de fato, não há a mínima viabilidade jurídica para a manutenção das cautelares que, entre outras restrições, mantém o presidente Bolsonaro em prisão domiciliar e o proíbe de utilizar as suas redes sociais. Como sabido, sua principal ferramenta de comunicação com o seu eleitorado, justamente às vésperas de um ano eleitoral. Ora, se não houve acusação e, via de consequência, a ação penal, não há processo a ser protegido ou futura pena a ser garantida pelas medidas que, repete-se, são cautelares. Não há fundamento jurídico garantista ou punitivista a sustentar legalmente esse estado de coisas. E, lamentavelmente, o despacho do ministro relatou quedou-se silente diante do argumento, o que reforça que é irrespondível, mantendo o presidente Bolsonaro preso e absolutamente silenciado. A defesa, como sempre, fará de todos os mecanismos legais. Alguém já ouviu o Bolsonaro dizendo, né? Alguém já ouviu o Bolsonaro dizendo contra o Moraes não tem quem ganha. Não tem, meus queridos. Não tem para Bolsonaro. Me desculpe, né? Não tem
aí pro Jair Messias Bolsonaro, tá? Infelizmente, eles vão manter o Bolsonaro preso. De uma certa forma, o Bolsonaro vai, né, continuar nessa situação, sabe lá Deus até quando. Congresso Nacional, a anistia. A gente precisa encarar as coisas com a realidade, né? A gente já viu que tudo deu uma esfriada, né? Tudo meio parado. O que vem por aí? Congresso de 4, ajoelhado e se lascando. E o Brasil também se ferrando, né? O Deltan Dallagnol comentou aí essa questão de não colocar o Bolsonaro em liberdade. Vamos ouvi-lo. Gente, não é inacreditável. O ministro Alexandre de Moraes, ele indeferiu a soltura do Bolsonaro. Isso é tecnicamente errado. Por quê? Porque o Bolsonaro ele foi preso por uma razão de que existiriam supostos indícios de que ele fugiria. Mas espera aí, como assim? Até a Folha de São Paulo disse como assim. A Folha de São Paulo fez um editorial, que é a opinião do jornal, a Folha de São Paulo, de esquerda. Editorial, opinião do jornal dizendo: não tem nenhum indício concreto apontado na decisão do ministro. Mas o ministro, veja bem, impôs primeiro medidas cautelares, que eram medidas diferentes da prisão, mandando ele ficar em casa, não usar rede social, não isso, não aquilo. Aí, de repente, ele achou um pretexto para converter as cautelares em prisão. Qual foi o pretexto? Uma ligação que o Bolsonaro fez parabenizando a manifestação de Copacabana. Não usou rede social, não fez nada errado. Ah, mas pra quê, né? Só precisava de um pretexto ali, de um empurrãozinho, de uma brecha que ele pudesse usar. E aí, jogou o Bolsonaro preso em prisão domiciliar. Então, para você manter a prisão, você tinha que ter o fundamento original, um risco de fuga. Isso era alimentado, o que o Moraes disse, era alimentado pelo fato de que o Bolsonaro deu 2 milhões para o filho no exterior e ele estaria ainda articulando com autoridades americanas uma interferência no poder judiciário. Esse era o fundamento, o risco de fuga e a interferência no poder judiciário. Só que risco de fuga não tinha fundamento nenhum, e aí interferência no poder judiciário, teve o inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, contra o Paulo Figueiredo, e no que deu o inquérito? Em nada em relação ao Bolsonaro pai, né? Em relação ao Bolsonaro filho, ao Paulo Figueiredo, também não devia dar em nada, mas foi usado para acusá-los criminalmente. Mas aí a PGR disse, olha, mas eu não vou acusar o PGR pai, porque todo mundo tem que entender, um pai dá recursos para um filho, porque nenhum pai poderia se esperar que deixasse o filho passar necessidade. É normal que pais apoiem financeiramente filhos, então a PGR não acusou Jair Bolsonaro. Só que se não acusou ele desse plano de interferir, de obstruir as investigações, os processos do Brasil a partir de uma interlocução com os americanos, então isso também não serve para prender ele. E se cai essa razão para a prisão, o que sobra? Sobra aquilo que Moraes alegou hoje para manter Bolsonaro preso. Indícios de que pode fugir. Só que não tem prova, não tem nada, só tem thin air. Não tem absolutamente nada que embase nisso. Mas no mundo maravilhoso de Alexandre de Moraes, em que tudo é possível, nesse mundo que não é cor-de-rosa, mas é muito sangrento e obscuro, nesse mundo tudo é possível para ele. Ele pegou, ele deu a canetada e ele vai manter o Bolsonaro preso. Nos resta questionar por quê. Se a razão não é jurídica, é política, por quê? E nos faz a obrigação trazer algumas hipóteses aqui. A primeira hipótese é, ele não quer soltar o Bolsonaro porque logo vai transitar em julgado, e aí ele teria um ônus, geraria uma nova comoção. E aí, politicamente, ele não quer fazer isso. Segunda hipótese, vingança. Vingança, ele está sendo punido com a Magnitsky? Ah, imagina que ele vai soltar o Bolsonaro. Se for dali, é para pior que o Bolsonaro vai, não para melhor, porque ele sofreu a Magnitsky. Olha que surreal. O ministro vítima, que se diz vítima dos crimes, que seria atingido por ações às quais ele vincula Bolsonaro, ele mesmo julgando o seu réu. Ele mesmo julgando o cara que supostamente seria o algoz dele. Que absurdo, que absurdo. E terceira hipótese, que não quer calar, é a razão que eu acho a mais forte. E na vida, né, as pessoas são motivadas por múltiplas motivações. Agora, de todas, eu acho que essa é a mais forte. É manter o Bolsonaro fora do jogo. Porque se ele sai, se você der 10 dias pra ele, ele vai gravar um monte de vídeo em apoio a senadores, um monte de vídeo, ele vai se posicionar em relação à eleição de 2026, e a Moraes não quer isso. Porque Moraes tem lado, porque Moraes joga o jogo, porque a gente viu Moraes jogar o jogo na interferência eleitoral a partir do TCE, porque a gente viu ele jogar o jogo nos processos da trama golpista, agora prendendo o Bolsonaro, porque o objetivo final é derrotar o bolsonarismo. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta. Muito bem, para você ligado aqui comigo, esse é o nosso querido aí, Deltan Dallagnol.
Pra quem não sabe, né, minha gente, eu tava vendo hoje um debate, uma conversa, né, assim, de chat também, né, com todo respeito a vocês do chat, mas tem hora também que eu vejo, assim, que as pessoas andam muito preocupadas com o chat, né, muito preocupado com a opinião, demais, entendeu? E o debate era se o Deltan Dallagnol fez as pazes ou não com o Bolsonaro, se é um traidor, se não é. E o que foi, né, colocado até de primeira mão é que o Deltan é um cara que o Bolsonaro consultava semanalmente sobre questões jurídicas. Toda aquela treta foi resolvida com o Deltan. Mas não. Aí na cabeça de algumas pessoas ainda querem crucificar o cara e o Bolsonaro tá lá, ó, toda semana ligando pro Deltan. Já se perdoaram e você não perdoou o cara, né? Você vê aí, ó, tempo todo o Deltan fazendo vídeo defendendo o Bolsonaro. E o povo da direita, o Deltan é traidor, porque o Deltan... Meu Deus do céu! É a mesma coisa de dar tá se tornando vários Alexandrinhos de Moraes. Me desculpe. Não é ninguém, é perdoado, não tem perdão pra ninguém, mexeu com o Bolsonaro uma vez, se lascou. Não, gente. Né? O próprio Dr. Jeffrey, que também é do Paraná, tava falando sobre isso no programa do Didi Red Pill. Já houve um conserto. O próprio Bolsonaro é um cara que ligava constantemente para o Deltan Dallagnol. E eu não sou aqui advogado do Deltan Dallagnol, o que eu estou falando é pela causa. Entendeu? É pela causa. É pela causa. Não, nós nunca vamos perdoar quem um dia falou do Bolsonaro, quem fez isso pro Bolsonaro, quem fez aquilo pro Bolsonaro. Né? Se o próprio Bolsonaro já resolveu a situação com o cara. É isso. Ai. Uma vez eu vi o Eduardo falando sobre isso. O Bolsonaro não tem problema nenhum em resolver essas coisas. O próprio Bolsonaro falou. O Eduardo falou isso. Não me lembro, né? Faz alguns dias, já não me lembro exatamente as palavras, mas era nessa linha, né? De resolver conflitos e resolver problemas. O Bolsonaro é um campeão em resolver essas situações aí. Então tá aí então a colocação do nosso querido, né, maravilhoso aí, Deltan Dallagnol. Presta atenção, para você que tá ligado aqui comigo. Curtindo o programa O Abordo Notícias aqui, ó. Mauro Vieira vai aos Estados Unidos preparar terreno para a conversa de Lula e Trump. Presidentes conversam pela primeira vez em 6 de outubro. Conversaram, né? Pela primeira vez em 6 de outubro por telefone e combinaram um possível encontro. E lá está o incompetentíssimo Mauro Vieira. Vai aos Estados Unidos para a conversa, preparar caminho para a conversa de Lula e o Donald Trump. Então, vamos aqui, ó. Boa sorte, né, ao Mauro Vieira. Mas existem algumas coisas. Lula diz que Brasil não tem problema com Netanyahu. Perdão. Eita. Lula diz que Brasil tem problema com Netanyahu, não com Israel. Em entrevista na rádio Em entrevista na Itália, o presidente afirmou estar feliz com o cessar-fogo. Mas parabenizou o Trump. Rapaz, eu tô vendo que essa reunião de Lula com o Trump, eu estou vendo que isso daqui vai ferver, tá? Vai preparando. Ó, Mendonça, que é o ministro, né, da Suprema Corte, ele comemorou o acordo de paz entre Israel e Hamas. Tratativa mediada pelos Estados Unidos prevê cessar-fogo e a troca de prisioneiros. Tá bem? Então tá bom. Aqui. Milei agradeceu a Trump por encerrar a guerra de Israel. O presidente da Argentina elogiou o republicano por sua liderança e coragem e afirmou que o país aguarda o corpo do argentino Lior Rudaef. Tá ouvindo aqui, né? Meus queridos, o que acontece? Só depois que Lula conversou com o Trump, já aconteceram algumas coisas, tá? Mais um brasileiro foi magnificado,
recebeu sanções dos Estados Unidos, a perda do visto americano. Os Estados Unidos classificou o Brasil em penúltimo lugar em combate ao tráfico humano. Aquela menina que sai daqui e vai para um outro país com a promessa de trabalho, com a promessa... E às vezes até sabe do que se trata, né? Mas chegando lá, são escravizados. Tanto no trabalho ou sexualmente falando. E o Brasil nada fez, ou pouco fez, para combater essa situação. O Brasil está em penúltimo lugar. E o Marco Rubio pode impor sanções ao Brasil por conta dessa situação. Uma maravilha isso, né? Um conselheiro aí de um órgão, que eu já me esqueci o nome, ex-assessor de Alexandre de Moraes, perdeu o visto americano. Agora, tudo depois que o Trump conversou com o Lula. A primeira vez, aconteceu essa situação do Marco Rubio classificar o Brasil em penúltimo lugar, as responsabilidades aí de combate ao tráfico humano. Depois da conversa do Lula e o Trump, ainda teve mais um brasileiro sancionado, perdeu o visto americano. Todo mundo foi pego de surpresa, porque pensou, não, tá tudo bem, o Trump tá tranquilo. Aí me aparece agora o Geraldo Alckmin querendo que o Trump forneça, antes do encontro, que já tire as taxas. Olha isso. Tu é muito burro, Geraldo. Tu é muito burro. Aonde que o Trump vai tirar essas taxas, rapaz? Eu acho que o Trump vai tirar só as taxas. Ou o quê? Não, tira a taxa antes da gente conversar. Aí vocês vão conversar sobre o quê? Sobre tirar a sanção magnífica do Alexandre de Moraes. Tá de brincadeira com a minha cara. Tá de brincadeira, né? Aí, o que acontece? O mundo de olho parabenizando o Trump. Quem é da esquerda, né? Falando merda mesmo, como sempre. E o mundo inteiro dando os parabéns. E o que acontece? O Trump, o Lula, o gato comeu a língua dele. Não fala nada. O gato comeu a língua. Não fala nada. O gato comeu a língua dele. E não fala nada. Tá, senhor? Calado. Poderia aproveitar o momento, né? Parabéns, Trump. Belíssima atuação, mas não. Olha o que ele falou. Isso daqui ele falou. Lula diz que Zambelli vai pagar, seja no Brasil ou na Itália. O presidente afirma que a punição da deputada federal cabe à justiça e que ela não merece respeito de quem é uma democracia. Olha o papo, bem parecido com esse daqui, ó. Maduro chama Maria Corina de bruxa demoníaca após Nobel da Paz. Você tá vendo? Esses dois se completam. Esses dois aqui, um tá falando da Maria Corina e o outro tá falando da Zambelli. Esses dois se completam, meu. Deveriam achar uma cova e se enterrarem juntos, né? No dia que morrer um, aí depois pega o outro e coloca do ladinho. Ditador A, ditador B. Aí, os dois. Terra estranha com gente esquisita. Tá tudo bem com você? Tudo em paz? Na moral? Gostou do programa de hoje? Tá curtindo? Que tal dar uma força pra gente? Através do Pix aqui, de qualquer valor. Deixa eu ver. Ninguém colaborou. E você não ajudou o canal. Eita Deus, hein? Tá difícil. Né? Ai, ai. Ai, ai. Como tá difícil, hein? Você não ajuda o canal mais, né? Pois é. O que foi? Não gosta mais do gordinho? Hã? Não gosta mais do gordinho? Não vou ajudar. Não gosto mais desse gordinho. Então, não ajudo. 11 95275 3898. Vai que Deus toca esse coraçãozinho de pedra e você resolve abençoar o nosso programa. 11
952753898 para você dar uma moral, colaborar, ajudar o programa do Gordinho. Ai, ai. Alô, minha querida Gladys, direto dos Estados Unidos, a nossa patrocinadora aí. Obrigado. Valeu. Edson Silva, meu querido. Alô, Bete de Jesus. Um grande abraço. Marcos Félix também. Essa galera comigo. Comente aí o nome da sua cidade. Comenta 100. E o nome da sua cidade, de onde você está falando aqui comigo. Bora! O José Franco falou, o Din tá curto. Beleza, meu querido. Pra quem o Din tá curto, tá top. Agora, pra quem consegue, por favor, ajuda, dá uma moralzinha aí. Qualquer valor, vocês ajudam demais aqui o nosso programa. Beleza? A Carminha vai por aí fora também? Vai, tá dizendo aí que já vem. Alôzão, Dourados MS, nosso querido Centro Automotivo DJ. Doutor Centro Automotivo, aquele abraço todo especial pra você. Alô, Marcos Félix, tá em Maceió, tá curtindo o programa do Gordinho, obrigado. 11 95275 3898. 11 95275 3898. Esse Pix aí pra você ajudar. Alô, minha querida Sandra, tá em Timbó, Santa Catarina, obrigado. Mas tamo junto, valeu, meu querido. Lá Oliveira, nosso moderador, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, 100. Valeu. Carlos X também está com a gente aí, obrigado. Carlão, um grande abraço aí. Carleira, Deus abençoe, tá? Muitíssimo obrigado, Deus abençoe. Pix na tela para você dar uma moral pra gente. Qualquer valor será bem-vindo, desde que vindo de coração, que você olhe pro Gordinho e fala, vou abençoar o canal, vou ajudar. Com muito humor, vem com a gente porque a verdade navega melhor. Se liga no que rola, vem se informar. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, sem papo furado. No abordo notícias, o jogo é jogado. Gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esse esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, sem papo furado. No abordo notícias, o jogo é jogado. Alôzão, todo especial aqui para Severina Silva Lopes, Nova Hartz, Rio Grande do Sul. Valeu! Muitíssimo obrigado. Valeu, Nova Hartz. Grande abraço para todos vocês aí nos acompanhando, beleza? Ai. Bora lá. Deixa eu mandar um abraço todo especial aqui para você que está aqui com a gente. Minha querida Gladys, você é maravilhosa, tá bem? Só você, minha querida Gadeza, beleza? Olha só, mandou aí $30. Obrigado, minha querida. Deus abençoe. Não é à toa, né? Você é considerada a nossa patrocinadora, tá bem? Eu falei pra Gladys já no programa, quando tudo isso passar, a gente vê o Brasil, né? As coisas melhorando e o nosso trabalho dando resultado, né? Ela vai ver que ela tem parte nisso aqui também. Ela ajuda tanto esse canal como outros, tá sempre com a gente. Obrigado, Gladys, você é maravilhosa, beleza? Olha lá, o calma que o Pix vai chegar. Valeu, Lau! Espalha fé e união. Ô Gladys, nossa rainha, guerreira do bem, ama o Brasil, ama a vida, com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança, seu orgulho, seu valor.
e no peito ela carrega. Olha aí o Nelson Neres Santana, boa noite, curto demais esse programa. Muzambinho, Minas Gerais, aê, Muzambinho. Ela é doce amiga, sempre pronta a estender. Enquanto isso, você vai se chegando, metendo o dedo no like, compartilhando, ajudando aqui o nosso programa. Pix do amor, Pix do carinho. Alô, minha querida Nina, tá lá em Santos. Obrigado, um abraço pra Nina também, está lá no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí mesmo, tá bem? Muita força, receba o nosso carinho, tá bem? Grande abraço para todo mundo aí, você do canal, você que tá aqui pela primeira vez, você que sempre aparece, você que vem e vai, você que volta e você que vem e vai, obrigado, Deus abençoe. Mesmo longe do Brasil, sua alma tá no sertão. Cada canto, Gladys leva no coração. De verde e amarelo é sua alma, é paixão que nunca tem fim. É orgulho, é alegria, é saudade que é sem fim. Ô Gladys, nossa rainha, guerreira do bem, ama o Brasil, ama a vida, com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança, seu orgulho, seu valor. E no peito ela carrega Bolsonaro com amor. Muito bem, gente, como é bom ter você aqui com o nosso programa. Comenta aí o nome da sua cidade. Vou mandar um beijão pra você. Poucos colocaram, né? Comenta o nome da cidade. Vou mandar um beijo pra você. 11 95 275 3898. Bora lá ajudar o canal, bora lá. Dá uma moralzinha aí pra gente, por favor. Seu lema é trabalhar e em cada canto do mundo seu amor vai ecoar. Ô Gladys, nossa rainha, guerreira do bem, ama o Brasil, ama a vida, com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança, seu orgulho, seu valor. E no peito ela carrega Bolsonaro com amor. Muito bem, para você ligado aqui comigo no nosso canal, onde você estiver com a gente, receba o nosso carinho, nosso beijo, nosso bom dia especial para você. Uma ótima manhã para todo mundo aí, um dia abençoado. Valeu! Vem com a gente porque a verdade navega melhor. Se liga no que rola, vem se formar. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No abordo notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esse esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No abordo notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso. Muito bem, então será que só a nossa querida Gladys vai ajudar hoje? Hã? É sério? Vocês vão deixar tudo pra Gladys hoje? Ninguém mais vai ajudar o canal hoje? Hã? Sério mesmo? Vocês vão fazer isso? Né? Ninguém vai falar assim, vou mandar aí, gordinho, um pouquinho. Ninguém. É sério isso? Como vocês estão legaisinhos hoje aí? Deixando tudo pra Gladys hoje. Hoje eu nem vou conseguir fazer as 2 horas de programa, né? Para quem colocou o nome da cidade, né? Deixa eu colocar aqui, Wolf.
Florianópolis, Santa Catarina, obrigado. Edson, Manaus, Amazonas, valeu. Gladys, Estados Unidos, obrigado. Valeu, essa galera aí comigo. Todos vocês, muitíssimo obrigado, hein? Gordinho sem papo furado, no Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade. Muito bem, então seguimos por aqui, abraçando você ligado no Abordo Notícias. Como é bom ter você por aqui, meus amores. E aí, gostaram do programa de hoje? Hã? Muitíssimo obrigado, tá bem? Continue se inscrevendo aí e dando essa moral, hein? Curtiram? Gostaram? 1h02. Agradecer cada um pela audiência, agradecer cada um pelo carinho, tá bem? É bom ter você aqui, como eu sempre tenho falado, beleza? Você pode continuar ajudando aí o nosso programa, beleza? O Ailton, nosso querido Odonto aí, ele ajudou com 10, olha aí! Até que enfim, hein? Ulalá, meu querido Ailton! Valeu, muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, Ailton. Valeu! Com muito humor, vem com a gente porque a verdade navega melhor. Se liga no que rola, vem se informar. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho. Muito bem, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Não perca o nosso programa por nada, beleza? Grande abraço para todo mundo aí. Fiquem todos com Deus, tá bem? É muito importante, tá bem? Que você continue comigo, dando like, compartilhando, levando pra frente todo o conteúdo do programa, tá? Isso ajuda muito. Obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pela sua audiência, beleza? Abraço, meu querido Edson Silva, tá com a gente aí. Mandou 10ão aí no canal. Aê, Edson Silva! Alô, seu Edson. Grande abraço pra você, Edson. Obrigado. Também depois eu vou baixar a música do Edson pra deixar aqui, beleza? Alôzão, meu querido Ailton, obrigado! Valeu, mandou 10, obrigado, e você também pode fazer isso, abençoar aqui o nosso programa. Bom dia, Fábio, bom dia, Gilberto, alô, Ângela Emília, obrigado pelo carinho, Ângela, obrigado pela audiência, tá aí com a gente também. Deixa eu ver quem mais, nossa querida Gladys, como sempre, canal do Pinico também, tá tranquilo, né, o papo tá bem paralelo aí, né, tá entre vocês aí, negócio de fax pra lá, fax pra cá. Então tá bom, né? Sandrinha, tudo bem, minha flor? Deus retribui em bênção para todos que ajudam o gordinho. Valeu, Sandrinha! Continuamos juntos aqui, beleza? Bora lá, dando essa moral pra gente. Que rola, vem sem se informar. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Muito bem, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Aqui, ó, beijão no seu coração. Deus abençoe a cada um. Fiquem todos com Deus. 7 horas da manhã, 5 da tarde. E assim segue a nossa rotina aqui. Fé em Deus, tudo vai dar certo. Beijão, valeu! Olá, amigos e todos que seguem o Abordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do Abordo Notícias, compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço, fiquem com Deus.
Jesus is the King.